Bom dia a todos. O nosso grupo é composto pela Ashley, pelo Eugênio e por mim, né, Vinícius. A professora da disciplina de eletrônica de potência 1 é a professora Camila Dias. E o tema da nossa apresentação é retificador trifásico de meia onda, controlado com carga resistiva e resistiva indutiva. Bom, aqui nessa lâmina a gente tem o conteúdo da apresentação. Ele é composto pelos objetivos, pela introdução, a gente vai abordar o retificador trifásico não controlado, brevemente, só para a gente relembrar. Depois a gente vai iniciar o retificador trifásico controlado com carga resistiva, né, carga R, depois com carga RL, né, resistiva e indutiva. A gente vai apresentar as vantagens e desvantagens, por fim, as conclusões e as referências, tá? Bom, inicialmente, né, como objetivo principal, a gente definiu o que é discutir e compreender os princípios de funcionamento dos retificadores trifásicos de meia onda, controlado com carga R e RL. Tá? Esse é o objetivo principal, porque o tema do trabalho é justamente esse. Tá? Então, nada melhor do que a gente discutir e compreender esse tema. Bom, como objetivo secundário, a gente colocou que é introduzir os conceitos referentes aos retificadores trifásicos de meia onda não controlados, tá? Então, além da gente compreender e discutir, a gente precisa introduzir os conceitos, né? Mesmo que a gente não consiga absorver, porque é complicado, né? Mas no primeiro momento, né? Mas depois a gente consegue pegar. E também analisar e compreender diferentes formas de aplicações relacionadas ao retificador, bem como seu modo de operação, tá? Bom, agora a Ashley vai apresentar a introdução. Bom dia. Muitos equipamentos que nós temos em nossa casa e também em muitas indústrias, eles necessitam de uma fonte de alimentação CC. E nós sabemos também que a energia elétrica que chega na nossa residência é em tensão alternada. Ou seja, eu preciso fazer a transformação, a conversão dessa tensão alternada e dessa corrente alternada. E isso, a gente tem um esquema aqui. Vou voltar. Aí eu tenho a minha entrada CA, que é onde a energia vai entrar, o transformador que faz a transformação da tensão, ele abaixa a tensão, abaixa a corrente, e aqui no retificador, que é onde o retificador é responsável por realizar a conversão da corrente alternada para a corrente contínua, deixando ela unidirecional, ou seja, ela vai ter uma só direção. Aqui nós temos, para entender melhor o circuito trifásico, né, de um retificador, nós temos o monofásico, que tem apenas uma fase, como nós podemos ver, e o trifásico, que eu vou ter 3 fases operando, mas depois o Vini vai explicar melhor essa parte. E por que eu vou utilizar o retificador controlado? Eu utilizo esses retificadores quando eu preciso modificar a tensão de saída do retificador. E eu também, utilizando eles, eu consigo empregar potências de média e alto porte. Bom dia. Então, dando continuidade ao que foi falado pela Ashley, nós trouxemos uma pequena revisão sobre os retificadores trifásicos não controlados. Começando com o retificador de meia onda com carga resistiva, que a gente vê na imagem à esquerda, a gente percebe que na sua composição ele possui 3 diodos conectados a uma fonte trifásica e também uma carga resistiva que é conectada ao neutro da rede. E a partir dessa modelagem, né, cada diodo ele conduz por intervalos de 120 graus. Se a gente olhar a imagem da direita, ela deixa mais visível essa sequência, onde cada diodo ele conduz por vez. Então, por exemplo, olhando de 30 a 150 graus, a tensão VAN é maior que as outras tensões. Logo, o diodo D1 vai estar conduzindo, ou, falando de outra forma, vai estar polarizado. E aí, para o retificador, passando slide, para o retificador
de meia onda com carga resistiva e indutiva, devido ao fato dele ter um indutor na sua composição, ele faz com que a corrente seja mais constante e também com que a carga ela tenda a ter uma menor ondulação. E o livro que a gente usou como referência para essa apresentação, ele ainda afirma que ainda vai ter ondulação na saída, só que a ondulação vai estar presente somente na parte resistiva da carga. Bom, dando sequência na apresentação, né? Então, inicialmente eu vou falar sobre o retificador trifásico controlado de meia onda com carga resistiva, né? Como eu já tinha dito anteriormente. Como está escrito aqui nesse slide, né, nessa apresentação, a sua utilização ela é bastante demandada quando a gente precisa de altos níveis de potência. Então, quando a gente tem essa demanda, a gente tem que pensar em retificadores trifásicos controlados, tá? Por quê? Porque eles fornecem uma tensão média, corrente contínua aumentada na saída e uma componente em corrente alternada reduzida de ondulação, tá? Bom, esse retificador, né? Qual que é esse retificador? O circuito no qual a gente está tratando, vai abordar nesse trabalho, né? É o circuito da figura 6, tá? Ele é o nosso retificador controlado. E ao lado eu coloquei uma figura do retificador não controlado, apenas para ser possível a gente fazer uma comparação entre os dois circuitos, tá? E como é possível ver, a diferença entre eles é que esse aqui, o retificador não controlado, utiliza diodos, né? E o retificador controlado possui os SRs aí, né? Aí vai ter o gate, né, para a gente fazer o controle, tá? É a única diferença. E também a única diferença, né, tem esse circuitão aí, mas a única diferença desse para um circuito monofásico é que o circuito monofásico só vai ter uma fase, né? Então, se você retirar essa fase e retirar essa fase, a gente tem um circuito monofásico, a mesma coisa para esse daqui, tá? Agora eu vou falar algumas características, né? Esses dois tópicos aí, algumas características do retificador controlado. Ele também pode ser denominado, igual está nesse primeiro tópico aqui, 3 pulsos. E por quê? Isso é devido à pulsação da tensão de corrente contínua ser 3 vezes a frequência de entrada. Sendo assim, cada SR vai receber um pulso de disparo relativo, no tempo, né, à própria tensão de fase. E os 3 pulsos são defasados em 120 graus e eles vão resultar no mesmo ângulo de retardo para cada SR. Tem um caso em que esse circuito controlado ele acaba trabalhando como não controlado. E o caso é o seguinte: se cada dispositivo for acionado no instante em que a fonte fazer com que a tensão do anodo fique positiva em relação à do cátodo, que no caso vai ser de 30 graus após a tensão de fase cruzar o eixo, aí o circuito vai funcionar como um não controlado. E é por isso que está escrito nesse tópico aqui, funcionar como não controlado. Nessas duas imagens nós temos o circuito do retificador, né? Aqui na esquerda, está um pouco diferente, mas é a mesma coisa do que eu mostrei anteriormente. E na figura da direita, né, o gráfico ali, a gente tem a tensão de entrada, tá? E a tensão de saída também. Bom, é importante observar que o SCR, quando ele estiver ativo, ele vai estar conectando o terminal da tensão de entrada ao terminal de saída. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a tensão de saída vai ser igual à correspondente tensão de fase em corrente alternada. Então, a forma de onda da tensão de saída, ela consiste nada mais, nada menos que a forma de onda de porções da tensão de entrada em corrente alternada. Quando o ângulo de atraso for zero, a tensão de saída vai ser praticamente o pico, vai ser praticamente picos, né? Os picos das tensões de fase, e vai ficar com o valor máximo. É como se fosse aqui, né? Nessa saída, tá? Aqui nessa imagem a gente tem demonstrando aqui, ó, onde seria o ângulo de 30 graus, tá? Mas enfim, dando sequência então. Bom, é importante ressaltar também, né, que o ângulo de disparo ele é medido a partir dos pontos de intersecção das tensões de fase e não do cruzamento com o zero das ondas de tensão. Se cada passagem de SCR para estado ligado for atrasado por um ângulo de atraso, né, o nosso alfa lá, os segmentos da forma de onda de tensão de saída também serão atrasados por esse ângulo. Mas ainda assim, a saída vai ter 3 pulsos, tá?
Aí aqui a gente tem as formas de onda de saída, tá? Da tensão. E no próximo slide que a gente tem as formas de onda de saída da corrente, né? Pode observar que passa a corrente de uma fase, a corrente de outra, né? Da outra. E na saída a gente tem uma corrente praticamente contínua, tá? Praticamente contínua. Aí aqui a gente pode observar o efeito do controle de fase, né? Como a gente pode, como é possível observar, o efeito controle de fase, ele vai consistir em adicionar um termo, que vai ser o termo que é o cosseno do ângulo, tá? Do ângulo alfa, na equação. Isso eu vou mostrar no próximo slide, tá? Para o retificador não controlado. Então, ou seja, se a gente voltar lá naquele circuito aqui, ó, e colocar um ângulo aqui, né? No caso, a gente tem esse circuito, a gente colocar um ângulo para ele vai funcionar como um controlado, tá? Então, a partir dessas equações aqui, vocês podem observar, eu vou apresentar cada uma, mas vocês podem observar que tem um cosseno do alfa, né? Ou seja, depende do ângulo. Os outros termos são fixos, então depende desse ângulo aqui. Então fica claro que o valor médio da tensão de saída ele pode ser controlado de acordo com a variação do ângulo de disparo, tá? Aí, apresentando as equações para vocês, né? A equação de tensão média, que é dada por essa fórmula aí, né? 3 raiz de 3 dividido por 2π vezes o valor máximo da tensão de fase, que é esse Vm aqui, vezes o cosseno do ângulo, tá? É importante falar que esse ângulo aqui ele varia de 0 a 30 graus, tá? Bom, a equação da corrente média é dada por essa equação aqui, por essa fórmula. A equação da corrente média no SCR é dada por essa fórmula. E a equação da corrente RMS do SCR. É bom decorar essas fórmulas porque a gente vai resolver um exercício daqui a pouco, né? Bom, aqui são algumas características, tá? Tais como essa aqui, que é o valor nominal da tensão de pique inversa do SCR, tá? Pode parecer meio estranho esse VLM aí, mas identificando, ele é o valor máximo da tensão de linha, tá? Aqui é o período de condução para cada SCR, né? 2π sobre 3 ou 120 graus, né? No caso, o período de condução para cada SCR, ele é 1/3 de um ciclo ou os 120 graus, tá? E aqui é a frequência de ondulação, por último, né? É uma característica que eu já falei anteriormente, no início da minha parte, né? Que a frequência de saída vai ser 3 vezes, né? Então, tem um pulso de 3, né? Então, é isso. Isso que eu tinha citado, tá? Então, você tem uma tensão de 60, uma frequência de 60 Hz. Então, a nossa frequência de ondulação vai ser 3 vezes 60, que vai dar 180 Hz. Bom, agora eu vou resolver o exercício com vocês. Lendo o exercício aí, tá? Um retificador trifásico controlado de meia onda, ligado a uma fonte trifásica de corrente alternada, 208 volts. É importante já ressaltar agora que essa tensão é de linha. 60 Hz, fornece potência para uma carga resistiva de 10 ohms. Se o ângulo de retardo for de 20 graus, determine. Aí tem, aqui no caso a gente tem as alternativas aí, né? Para resolver. E vou resolver cada uma com vocês. Era para ter aparecido um de cada vez, mas tudo bem. Primeiramente, a gente tem que encontrar a tensão de fase. Tá? Então, a tensão de fase é a tensão de linha dividida por raiz de 3, né? A gente viu isso bastante. Então, fazendo a conta, dá 120 volts. Aí, a gente precisa encontrar o valor máximo. Então, a gente pega a raiz de 2 e multiplica por essa tensão de fase. Vai dar 179,7 volts. Aí, a gente calcula a corrente máxima na saída. A corrente máxima vai ser a tensão máxima dividida pela resistência. No caso, então, a gente tem os valores de 169,7 dividido por 10, que vai dar aproximadamente aí 17 amperes. A tensão média de saída. A tensão média de saída ela é dada por essa equação, né, como já foi mostrado,
Então, só substituindo os termos aí, a gente tem uma tensão, um resultado aí de 132 volts. A corrente média na saída. A corrente média na saída vai ser a tensão média dividida pela resistência. Então, a gente acabou de achar a tensão, divide por 10, que é a resistência, e vai dar 13,2 ampere. A corrente máxima no SCR, a corrente máxima no SCR é a corrente máxima, que a gente já calculou. Então, o resultado é 17 amperes, aproximadamente, né? A corrente média no SCR é a nossa corrente média, que já calculamos, dividido por 3. Vai dar 4,4 ampere. Aí a gente tem que achar a corrente RMS no SCR, que é dada por essa equação. A corrente do SCR dividido por raiz de 3, que fazendo a conta dá 2,5 ampere, aproximadamente. O valor nominal da tensão inversa máxima, como eu apresentei para vocês, pode ser o máximo da tensão de linha, que é 294 volts, ou pode ser dado por essa equação aqui, né, que é a raiz de 3 vezes 169,7, que vai dar 294 volts. E por último aqui, a gente tem pedindo a frequência de ondulação. A frequência de ondulação, como eu falei, é 3 vezes a frequência de entrada. Então, 3 vezes 60 dá 180 Hz. Bom, esse circuito retificador tem uma característica que é com relação ao ângulo. Quando o ângulo está entre 30 e 150 graus, a corrente de saída diminui, ela vai diminuir até chegar em zero. Em algum instante ali, ela vai começar a se tornar negativa, tá? Mas isso não pode acontecer quando a gente tem uma carga puramente resistiva, que é o nosso caso agora, né? Que eu estou abordando. Logo em seguida, o Eugênio vai tratar do circuito RL e vocês vão entender o porquê que eu estou frisando isso. Enfim, como não acontece com carga puramente resistiva, que é esse caso de agora, então a corrente e a tensão elas permanecem em zero até que o próximo SR passe para o estado ligado. Bom, então para essa situação, né, o ângulo entre 30 e 150, a tensão média de saída é dada por essa equação, tá? É a mesma equação aqui nas duas fórmulas, só as duas equações, né, só estão arrumadinhas, né, mais formuladas. E a corrente média de saída é dada por essa equação, também é bem parecido, só muda a resistência. E, bom, dentro desse intervalo aqui, de 150 até 180, a tensão média de saída vai se anular, ela vai ser zero, né? Como já foi dito, né, ela se aproxima de zero, mas ela chega a ser zero. Vocês vão conseguir enxergar isso quando eu mostrar um slide mais para frente com o gráfico. Bom, dando sequência. Aí aqui, como eu tinha dito, né, vocês vão conseguir entender melhor com o gráfico. Aqui eu trouxe as formas de onda para os devidos ângulos que a gente citou, que foi citado, na verdade, né? E como é possível ver, para os ângulos de 0 a 30, né, como está nessa apresentação aí, o formato das ondas serão mais ou menos desse jeito aqui, tá? E aqui, para os ângulos de 30 a 150, como dá para ver, tem essa característica, tá? Se aproxima de zero, ou chega bem próximo de zero, tá? E aqui é um resumo dessas duas formas de onda aí, ó. Vocês podem ver que de 0 a 30 tá lá em cima, né, um valorzão, e quando você diminui o ângulo, ó, ele vai tendendo a regredir cada vez mais. Para o retificador trifásico controlado de meia onda com carga resistiva indutiva e sem diodo de retorno, a gente vai ter essa configuração que está aí na imagem à esquerda. E aí a gente pode ver que ele continua com a mesma composição, só que como o próprio nome diz, ele possui um indutor na parte da carga. E ele também é defasado de 120 graus. Bom, nesse retificador,
em alguns momentos a tensão na carga ela se torna negativa. Então, se a gente analisar essa imagem da direita, ela deixa explícito isso. Se a gente vê aqui, ó, achurar o ciclo positivo da forma de onda da tensão de saída na carga, nós vamos perceber que ela é maior do que o ciclo negativo. Então, resultando para um valor de tensão de saída positivo nesse caso. Daí, peraí, gente. Como que a gente calcula, então, esse valor para a tensão média na saída? Bom, como o Vinícius comentou, nós vamos manter a mesma equação de 3 raiz de 3 sobre 2π Vm cosseno de alfa, sendo o alfa variável. E aí, calculando essa parte do 3 raiz de 3 sobre 2π, nós vamos chegar a 0,827. Daí a equação continua a mesma até o final. E aí, quando que a gente tem um valor máximo na tensão média de saída? O valor vai ser máximo quando o ângulo de retardo alfa for igual a zero, que aí nós sabemos que o cosseno de zero é 1, e nós vamos ter como resultado o valor para a tensão média máxima de saída. Bom, outra forma de se calcular a tensão média de saída é analisando esse gráfico que expõe uma curva característica que relaciona a tensão média de saída com o ângulo alfa. Então, daí vai partir da sua necessidade, vai partir do alfa que você tem, e você vai achar um valor aproximado respectivo para a sua tensão média de saída. Bom, tratando-se do retificador de meia onda com carga resistiva indutida e com diodo de retorno, analisando esse diodo, nós vemos que ele está em paralelo com a carga. E desse modo, ele gera um caminho alternativo para a corrente do circuito, um caminho onde a corrente ela não necessite passar pelos tiristores que estão na sua composição. Ele não apresenta valores negativos para a tensão média de saída. Então, ele também não opera como inversor. Uma coisa que eu esqueci de explicar aqui atrás é que quando esse valor de ciclo negativo se torna maior que o ciclo positivo, o retificador ele vai estar atuando como um inversor. Já com o diodo de retorno, né, esse diodo impede que ele trabalhe como inversor. Então, se a gente analisar para um alfa maior que 30 graus, ao invés de ter uma parte negativa, no ciclo de tensão de saída, o diodo ele vai atuar transportando periodicamente, pelo período de tempo que seria o semiciclo negativo, a corrente da carga. Então, ele evita que esse ciclo negativo se forme, ele deixa a tensão média de saída, quando seria o ciclo negativo, em zero. E aí, para confirmar essa parte, a gente trouxe uma simulação, nós não usamos nenhuma referência, nós só fomos montando para analisar, né, de acordo com a variação do ângulo alfa, para poder obter as formas de onda. Nós usamos uma fonte trifásica de 220 volts, com uma frequência de 60 Hz. Na resistência, nós utilizamos um valor de 30 ohms, e para a indutância 1.5 Henry. E aí, usamos também os tiristores e toda a parte de todos os componentes necessários para fazer o controle do ângulo alfa. E aí, o que a gente obteve como resposta? Para um ângulo alfa de 30 graus, nós vemos que a resposta da tensão de saída só tem parte positiva, maior que zero. Então, ele opera como se fosse um retificador monofásico, ou um retificador não controlado. Para 60 graus, ele começa a atingir valores zeros na tensão média de saída, e aí ele começa a operar como se tivesse uma carga puramente resistiva. E para finalizar, para 90 graus, ele nos exibe ciclos negativos na saída, confirmando tudo que a gente foi apresentado até aqui pelos retificadores resistivo-indutivos. Bom, agora brevemente vou falar sobre as vantagens e as desvantagens, tá? Algumas das vantagens são a frequência de saída, né, que é 3 vezes.
operação como inversor, a ondulação podendo ser metade do VP, e como desvantagem a gente tem o número de componentes e a corrente assimétrica na entrada. Por fim, né, nós entendemos a importância dos retificadores trifásicos controlados ao utilizar potências médias e altas, e também podendo realizar as alterações na carga quando for necessário. E também nós ressaltamos a ampla aplicação dos retificadores, tanto em fontes chaveadas, carregadores de baterias, reatores eletrônicos e entre outras aplicações. Aqui estão nossas referências. E muito obrigada.